Olá, meus queridos! Vamos para mais um vídeo aula da EFL. A lição da semana é o capítulo 6, cujo tema é Por que pequenos grupos? Ao longo dessa caminhada do nosso estudo, você já se fez essa pergunta? Por que a igreja trabalha com o modelo GESEL? Bom, vamos lá. Na verdade, essa é uma pergunta quase clássica para aqueles que estão iniciando o trabalho ou sendo apresentado o modelo GESEL. Na verdade, o modelo veio para explorar a criatividade e o nosso desenvolvimento espiritual. A lição aborda em alguns aspectos que a igreja, como todo em sua organização, culto no templo, fica limitada e que dentro desse colossal prédio, funções e ministério fica restrito só para poucas pessoas. Já no GESEL, vamos encontrar uma forma contemporânea e ao mesmo tempo moderna em que todos os membros dessa igreja podem exercer os ofícios e é o que chamamos da universalidade do sacerdócio de todos os crentes. O GESEL veio para dar fôlego, mais visibilidade e mobilidade à igreja, tirando ela da forma rígida, engessada, para uma coisa mais maleável, mais móvel, com mais vida, ao longo desse processo de tempo e espaço ao qual ela ocupa. Na igreja, o templo, segundo números, 20% dos membros ou líderes realizam suas funções, atividades da igreja, enquanto 80% das pessoas contribuem financeiramente para a manutenção da igreja, e sendo que dentro destas só aparecem no cultos e programações, produzindo mais plateia do que cultuantes, ou seja, do que aqueles que se comprometem com a adoração. Nos GESELs, todos os membros são animados e desafiados a assumir um papel importante no corpo de Cristo, que é ganhar mais almas. Por que GESEL? Por que pequenos grupos? Há 10 porquês que vão desenrolar a mente acerca do GESEL e dar entendimento sobre a sua formação. Pode pegar o capítulo 6 e dar uma olhadinha aí, uma lida aí. O primeiro ponto diz, porque é bíblico e foi o modelo adotado pela igreja primitiva. Ali, as casas foram fundamentais para regimentar a igreja e seu crescimento espiritual, em meio a aspirações de morte e perseguição pelo Império Romano. As reuniões foram tão expressivas que os primitivos eram chamados de domésticos da fé, por causa do tão grande simbolismo que as casas se tornaram. Por isso, os pequenos grupos veio retornar com a prática da evangelização nas casas. GESEL não é algo novo. A igreja metodista wesleyana apenas veio desenterrar aquilo que estava sendo esquecido há séculos atrás. Por mais que a nomenclatura GESEL seja uma insígnia exclusiva da denominação, a prática do exercício da fé, da comunhão, do evangelismo é antigo. Apenas estamos resgatando a forma que sempre deu certo no ganho de almas. O ponto 2 vai dizer por que essa foi a estratégia utilizada por Wesley. Wesley foi o nosso antepassado mais próximo, depois dos apóstolos, que utilizou a formação dos pequenos grupos na conquista das almas. Sua organização e oratória, esboço do modelo pequenos grupos deixado por ele, nos inspira a dar continuidade nesse processo tão belo e tão apaixonante, de nos envolver nessa obra santa. Se traçarmos uma linha do tempo, uma linha histórica dos pequenos grupos, veremos que a prática começa por Moisés, se estabelece em Jesus, se estende aos apóstolos, se enraiza em Martinho Lutero, John Hus, John Wycliffe, Jonathan Edwards, e se permeia nos morávios e se reagenda em Wesley, em que diz: o mundo é minha paróquia. E assumimos essa tão grande herança. O ponto 3 vai dizer por que é a melhor estratégia para formar novos líderes. Com o passar dos anos,
houve um regresso significativo da cadência. Havia-se vários cargos para uma só pessoa, que acabava assumindo às vezes 5 cargos ou até mesmo 3, causando desgaste, fadiga e até mesmo uma degradação espiritual na vida desse líder. Por isso, há uma grande preocupação, e a igreja ela veio em forma do modelo GESEL, que já é uma forma de universalizar os cargos, distribuindo aos líderes, promovendo mais leveza no exercício dos seus ofícios. À medida que vão se desenvolvendo no projeto, tornam-se líderes, supervisores, coordenadores e pastores ajudantes. Sim, os GESEL são verdadeiras escolas da formação de líderes, habilitando-os no ministério, não só com formação técnica, teológica, mas formados na prática, no dia a dia. E sim, o GESEL é a escola de crescimento dos nossos líderes e de oportunidade para o crescimento e desenvolvimento de dons e ministério. Repito, de dons e ministérios. Sim. O ponto 4, porque é uma estratégia de crescimento que não demanda grandes financeiros, grandes investimentos financeiros. Isso nos leva ao que estava na igreja primitiva, ou seja, nas primeiras casas estabelecidas para a ordem de culto e adoração. A frase que todos repartiam o que lhes era comum e ninguém tinha falta alguma, falta de nada. O GESEL acompanha esse modelo que não demanda de um poder financeiro tão grande, como aluguéis, água, luz, etc. O que movia os novos membros de abrir a sua casa era a forma de entender o que era o evangelismo. E aquilo que o mestre sempre ensinava, que quem recebe a mim, quem recebe um desses pequeninos, a mim me recebe. Assim como não havia um peso financeiro para promover o reino, a igreja dentro do lar. O GESEL também é uma estratégia que não exige um desprendimento financeiro do templo para fazer acontecer. Com isso, o GESEL vai tendo proporções maiores, multiplicando-se e criando novos setores no GESEL. O ponto 5, o porquê é a estratégia para o desenvolvimento do sacerdócio universal de todos os crentes. Bom, eu já tenho falado bastante sobre a universalidade sacerdotal de todos os crentes, no poder de exercer funções dentro do GESEL. Todos podem trabalhar em prol do reino. Não há seletividade nesse corpo, apenas pessoas dispostas a acender seus corações, deixar arder, queimar o amor pelas almas, acabando de vez com aqueles que são espectadores, assistindo o culto, assistindo o ID e não estão envolvidos. O GESEL já vem reunindo tais pessoas, dando oportunidade de desenvolvê-la e assumindo essa missão de evangelizar o bairro, a cidade. O ponto 6, porque é uma forma inteligente de pastoreio do rebanho. Aqui acontece a distribuição de tarefas. No GESEL, o líder se torna um pequeno pastor, não na formação teológica, e sim na questão do cuidado, de discipular, de tratar das almas. Aquilo que numa igreja maior o pastor não consiga cuidar pessoalmente, dando atenção a muitas almas, o que acaba às vezes perdendo essas almas, No GESEL, o líder tem a possibilidade de aconselhar, acompanhar e auxiliar essa alma com mais zelo e afinco, de forma organizada, dinâmica e espiritual. O ponto 7, porque é uma estratégia para desenvolver a comunhão, a sonhada comunhão, aquilo que a Bíblia mais fala, comunhão com todos, Esse ponto fala sobre o comprometimento com o próximo, promovendo um ambiente de paz, harmonia, de um ambiente contagiante, onde quem entra não quer mais sair.
Sim, há uma grande atmosfera, né, espiritual, né, sem fragmentações de divisão, discórdia. Ali, um cuida do outro. Essa é a maior preocupação dentro do GESEL, porque um cuida do outro. O ponto 8, porque é a estratégia perfeita para cumprir a grande comissão. Quem é, né, o ID? Todos são capazes de evangelizar. Que o prazer da colheita é envolvido em festa e celebrações. Os GESEL são grandes celeiros de relacionamento, de alimento e uma maturidade espiritual em que milhares de recém-nascidos são trazidos à vida e alimentados pela palavra de vida eterna. O ponto 9, porque é o melhor lugar para desenvolver os dons espirituais. Aqui, eles alcançam a maturidade espiritual, buscando aperfeiçoamento no corpo de Cristo, no auxílio à igreja, né? Resgatando a promessa descrita por Cristo, que nos últimos dias derramaria seu espírito sobre toda a carne, distribuindo visão, né? Profecias, sonhos, né? GESEL é a forma de resgatar a identidade da igreja e o local do derramado Espírito de Deus sobre todos. E por fim, né, o número 10 dos porquês, né, porquê pequeno grupo, né, a lição já finaliza no porquê é uma eficiência estratégica para o crescimento da igreja. Nesse texto falamos sobre expansionismo. Sim, estabelecer o reino e expandi-lo a todos no processo da multiplicação. Mas tudo isso começa na preparação da casa, onde será estabelecido o GESEL. O 10º porquê fala da igreja, né, e denominações espalhadas ao nosso redor que usam do programa, o modelo G, né, para estabelecer o reino e formação em comunidades cristãs, em células. Mas, tirando a prática celular e aplicando a nossa visão, a nossa missão, né, temos convicção firme de que o modelo GESEL veio trazer um crescimento explosivo na igreja, um boom, né, esporádico, um boom grandioso, né, para a igreja metodista wesleyana. Mas, como falo, baseado em Ageu, só há colheita e crescimento quem está sempre em busca da semente. O profeta Ageu deixou escrito: ainda há semente no celeiro? Finaliza aqui com esta pergunta, né? Almas no GESEL, né? Para plantar, colher, expandir, né? A semente tem que existir. Para haver uma grande multiplicação do GESEL, tem que haver almas. Há almas no celeiro? Não. Bom, ficamos por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. No vídeo aula, né, do EFL. Lembre-se, GESEL, até a última casa.